Glória a Deus. Que bom. Irmãos, nós vamos agora para um momento da palavra de Deus. Queria pedir a tua atenção para que você colocasse-se em reverência diante da palavra. E também peço para que você esteja com uma expectativa no Senhor, para que o Senhor fale ao seu coração nesse momento. Amém? E também quero convidar, reforçar aquilo que eu já disse no início. Envia esse link para as pessoas que você ama nesse momento. Vou dar um tempinho aqui para você compartilhar esse culto, porque eu sei que muitas pessoas serão abençoadas aqui por essa palavra, porque a palavra é de Deus. E quando a palavra de Deus é ministrada, somos nós que somos fortalecidos no Senhor. Amém? Então, vamos para o momento da palavra. Quero convidar você a abrir aí o livro santo, em Isaías capítulo 6, ou você que está com o aplicativo, abra aí no seu celular, Isaías capítulo 6, e eu quero ler alguns versículos dessa história, uma história muito interessante aqui da palavra de Deus, que diz assim a partir do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras eles voavam, com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Versículo 4. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar.
poder, a minha glória pode tocar a vida de vocês, ao ponto de fazer um milagre acontecer de forma sobrenatural. Escute, os problemas estão aí, a crise está aí, mas Deus tem nos dado a oportunidade. Sabe, meu irmão, a palavra de Deus diz que se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa fé será pequena. É necessário de vivermos por fé, é necessário de declararmos a palavra de Deus, e dele não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir para nós. A palavra de Deus diz que Ele é capaz de perdoar e justificar os nossos pecados, para fazer da nossa vida um milagre. Mas é necessário estarmos atentos para isso. Amém? Sabe o que diz o livro de Salmos, capítulo 9, versículo 18? Diz o seguinte, vou compartilhar com você. Salmo capítulo 9, versículo 18. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a sua esperança. Sabe o que precisamos para os dias de hoje? Ter uma palavra de esperança. Os pobres, e quando diz pobre aqui, eu não vejo somente pelo lado financeiro, mas eu vejo aquelas pessoas que são pobres espiritualmente, aquelas pessoas que não têm nada para oferecer. Escute, ainda assim Deus se lembra de você. Você tem uma palavra de esperança, uma palavra de vida, e nos dias que estamos passando, precisamos deixar para as pessoas uma palavra de esperança e de vida. Precisamos profetizar uma palavra de vida e esperança nos dias que estamos passando. Escute, as pessoas estão com medo, as pessoas estão passando por problemas psicológicos, espirituais, e nós que somos o povo de Deus, que marchamos para a vitória, precisamos dar uma palavra de esperança. E Deus não se esqueceu de trazer o refrigério para essas pessoas, assim como não tem se esquecido de nenhum de nós. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aí? É necessário fazer com que o pecado morra dentro de nós, que o Senhor nos justifique pela sua presença majestosa, ao ponto de dizermos: eis-nos aqui, nós cremos na tua palavra, Senhor, porque se o Senhor disse que faz, o Senhor faz mesmo, e nós temos uma palavra de esperança para continuar marchando.
Senaqueribe era impiedoso. O povo estava assustado. Existia uma crise muito grande, porque o povo estava cercado dentro da cidade. Estava sitiado, agora eles não tinham mais como produzir em suas plantações para o lado de fora da cidade. A água era escassa, existiam famílias, crianças, existiam soldados que precisavam ser alimentados. E quando Senaqueribe cerca a cidade onde o rei Ezequias estava, trouxe ali um grande pânico, medo, uma crise muito grande. Mas sabe o que eu observo nessa história aqui do rei Ezequias? É que o rei Ezequias, por mais que ele estava vivendo aquele momento difícil, ele não fitou os seus olhos nas circunstâncias e na situação, porque ele entendia que o céu não está em crise. Ele entendia que por mais difícil que seja o momento em que estamos passando na nossa vida, o céu ainda permanece intacto. A presença de Deus ainda permanece gloriosa. Os serafins ainda voam de um lado para o outro, dizendo: Santo, 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 poderoso é o Senhor. O céu não está em crise, escute isso. Deus ainda pode ouvir as nossas orações, e foi o que Senaqueribe não entendia, porque com todo o seu exército ele sitiou o povo de Deus, mas não conseguiu tocar na vida de Ezequias, porque Ezequias disse, em outras palavras: eis-me aqui, Senhor, eu entro na tua presença, dizendo: Senhor, eu preciso da tua presença, da tua glória. E quando eu faço isso, a presença de Deus se manifesta, porque os céus não estão parados, porque Deus não está com os ouvidos tapados para não ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Por isso, tenha fé, ore, clame, busque, porque Deus vai responder o seu clamor, igreja. E nesse momento, nós precisamos entender isso. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, diz assim: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está ao nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Posso ouvir um amém? Essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para você, minha irmã. Se esforce, tenha bom ânimo, não fique assustado com os problemas que têm assolado a sua vida. Não tenha medo do rei da Síria, nem do seu enorme exército, porque maior é aquele que está conosco, é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! E eu não tenho sombra de dúvidas que Deus tem nos ajudado nesse momento. Sabe, a história bíblica sempre vai enfatizar a vitória de Deus sobre a vida daqueles que se levantam contra Ele. A palavra de Deus sempre diz que Deus cumpre a promessa que fez para os seus. Então Deus está cumprindo a promessa dele sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu quero motivar você nesse momento a fazer uma reflexão muito séria daquilo que você tem vivido